Fala, meus queridos colecionadores e colecionadoras, Paulo da All Collections BR aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos para mais uma unboxing review. Hoje, uma figure da Marvel Legends. Estamos aqui com a She-Hulk, fabricado pela Hasbro, que veio junto aí com a Wave do Homem de Ferro Retrô. Pode ver aqui que ela tá com o visual clássico e é isso que me atraiu nessa figure. Porque ela representa um pouco da nostalgia para mim, mais pra frente eu falo por quê. Então desde quando eu vi essa figura eu quis ter na coleção e decidi trazer pra vocês aqui. Eu também tô devendo vídeo da Marvel Legends aqui no canal, então vamos seguir com a She-Hulk aqui. E eu fiz a compra dela na The Games Man, uma loja aqui da Austrália, mas infelizmente eles não enviam pra fora da região aqui. Uma coisa que eu reparei quando eu fui buscar ela na loja é o tamanho da Wave, pode ver que ela é bem grande, nem se enquadra direito aqui na câmera. E também é a altura da personagem, tá? Pode ver que ela aqui nem tá, né, com as pernas retas, os joelhos estão dobrados. E ela aparenta ser uma figure grande. Eu acho que assim vai fazer bem uma escala com a personagem, porque tanto o Hulk quanto a She-Hulk tem que ficar um pouco ali maior que os outros personagens para mostrar ali a imponência que esses personagens são. E para mim essa versão clássica da She-Hulk é a definitiva. Para mim escala 1:12, pelo que eu já pesquisei, eu não encontrei nenhuma figura que bate de frente com essa. Então, e é um dos motivos aí pelo qual eu quis ter na coleção. Então agora vamos conferir a Wave, pode ver aqui ó, que tem um Homem de Ferro lá atrás, tem a logo dele ali, clássica, né? Ele também com a aparência clássica dos quadrinhos. Aqui tem a personagem mostrando aqui a troca de mãos. Aqui em cima temos falando um pouco sobre a personagem, a história dela. Aqui temos a logo da Marvel Comics, mostrando aqui que esse visual tanto da She-Hulk quanto a outras figuras do Homem de Ferro que vem nessa Wave do próprio são clássicas dos quadrinhos, tá? Bom, e como ela veio na Wave, a gente sabe que é um pouco difícil de poder salvar, mas eu vi que tem um adesivo aqui embaixo, um Durex. Eu vou tentar tirar aqui para ver se a gente consegue remover o blister pela parte de baixo. Senão a gente joga essa Wave fora e é menos um trem para guardar em casa, né? A gente consegue um pouco mais de espaço. Então vamos lá, vamos tentar abrir aqui. Bom, pessoal, tentei danificar o mínimo possível aqui, mas não tem jeito, né? O Wave é complicado de tirar. Sei lá, dá pra tampar um pouco aqui, mas acho que não vai fazer muita diferença, né? Tá ali, vamos ver se eu jogo fora ou não, né? Bom, aqui temos o She-Hulk no Blitz. Você pode ver que itens é bem escasso, mas é o padrão da Marvel Legends, né? Um personagem ou outro ali que eles colocam um item diferente, uma Red Scoop a mais. Mas aqui é bem básico mesmo. Até porque a forma da Marvel Legends trabalhar é assim, né? Então a gente já tá mais que acostumado. Bom, vamos começar dando uma olhada no rifle aqui. Eu já vi que é de borracha, tá? Bom, pessoal, aqui de perto podemos ver que é bem detalhado, tá? Pode ver que o rifle tá todo destruído aqui. É de borracha, tá vendo? Por isso que na hora ali eu peguei por essa parte aqui, já deu pra ver, ó, que é um pouco frágil. Mas em questão de pintura é básico. A gente não tem detalhe nenhum de pintura. É todo pintado de preto mesmo. Mas em questão de detalhes assim, da escultura, tá bem bonito. Bom, e aqui de itens extras para ela, pode ver que é apenas os punhos cerrados aqui, extras. E aqui ela com a mão semi-aberta, né, para poder segurar o rifle ali. E é só isso. Então vamos ver a figura agora como é que ela ficou. E com essa figura em mãos, pessoal, tá me batendo a nostalgia gigante que eu falei para vocês, pelo qual eu quis ter ela na coleção. É o seguinte, quem já viu ou já jogou um jogo da Marvel de Super Nintendo, eu tô mostrando pra vocês um vídeo um pouco aí, que foi quando eu conheci a She-Hulk. Eu não tinha Super Nintendo, na época das férias de escola, assim, eu ia pra casa do meu primo, que ele tinha Super Nintendo, e eu gostava demais de jogar esse jogo. Ele era de fase, mas também dava pra jogar em X1 com outro player. Ela no game com um visual bem próximo desse, então quando eu vi ela pela primeira vez, eu, nossa, mulher Hulk, olha o tanto que ela é forte, olha o maiozinho dela. Aí aquilo ali ficou na minha cabeça, né? Que eu gostava de jogar com ela, principalmente ali jogando de fase. Então, quando eu vi essa figura, eu fiquei louco. Falei, eu quero ter na coleção, independente de qualquer coisa. E tô muito feliz de ter ela na coleção. E vamos dar uma conferida aqui, porque eu tô achando essa figura incrível. Bom, vamos acordar dessa nostalgia e vamos voltar para os dias atuais. Uma coisa que eu gostei demais foi da tonalidade que eles usaram de verde nela. Pode ver aqui que tá incrível essa cor. Tanto também do maiô, pode ver que a pintura aqui tá excepcional. A gente não vê borrão. A linha tá bem reta aqui do maiô. Aqui na cintura dela também, nos punhos, na bota aqui. Tá extremamente bem pintado. E realmente estou ficando cada vez mais apaixonado por essa figura.
Vamos dar uma conferida na Red Scoop aqui, ó. Que só vem essa mesmo, né? Os detalhes aqui dos olhos, do sorriso dela, a expressão facial tá ótima. Os detalhes do cabelo também, eles trouxeram um diferencial que dá um charme a mais na figura. Pode ver que tá muito bem pintado. Tá linda, véio. Essa figura dela tá excepcional. Eu só acho que deveria ter vindo outra Red Scoop, né? A gente sabe que é o... É como a Marvel Legends trabalha, mas se ela viesse com uma Red Scoop com raiva, que traduz muito o que é ser o Hulk, seria excepcional. Mas eles fizeram um grande trabalho aqui. Bom, então vamos começar a conferir as articulações aqui. Você consegue girar a cabeça dela para os dois lados. Porém, aqui quando você gira um pouco a mais, o cabelo acaba encostando no ombro e ela chega a olhar um pouco para baixo, mas bem de boa. Aqui você consegue olhar isso aqui para baixo. Para cima, praticamente nada, porque o cabelo dela vem até na cintura aqui, então não tem como olhar para cima. E o detalhe é porque ela não tem articulação no pescoço, tá vendo? Que a gente só tem um ball joint, que é bem curto. Tá vendo o gap aqui, ó? Pode ver que a gente não consegue direcionar muito para os lados. Bom, tratando de Marvel Legends, né, a gente não tem como exigir muito. É a forma de que eles trabalham e a gente já está acostumado com isso. Tá? Então vamos lá. Os braços dela ficam totalmente na horizontal. Aqui, pessoal, ela não tem articulação borboleta. O máximo que a gente consegue aproximar as mãos é isso aqui. Tá? A única articulação que ela tem aqui que a gente pode fazer é na parte do ombro, tá vendo? Então a gente consegue abrir aqui os braços, mas articulação borboleta mesmo a gente não tem. A gente consegue rotacionar aqui o braço em torno do ombro. Tá? Tem articulação no bíceps, articulação dupla no cotovelo, muito boa. Articulação no punho também, a gente consegue dobrar os punhos e rotacionar ele. Bom, pessoal, aqui ela tem essa articulação na parte superior do abdômen, que eu achei incrível, né? Não tem aquele rasgo aqui no abdômen, que muita gente acha feio, às vezes incomoda. Tem figura que incomoda, tem figura que não. Depende das cores que é o personagem. Mas aqui, ela só tem articulação aqui em cima, tá? Porque essa parte de baixo toda dela aqui é uma peça única, tá? É fixa. Então, a gente consegue aqui girar para os lados, tranquilamente. A gente consegue jogar um pouco para frente, tá vendo? Para trás a gente consegue jogar um pouco mais. O incrível é que o abdômen acompanha aqui, tá vendo? Não fica gap nenhum. Eu achei isso incrível. Bom, poderia ter vindo uma articulação na cintura aqui separado. Sim, fizesse aqui, né, a articulação em cima dessa linha aqui, até para não ficar mostrando gap ou aquela linha esquisita. Mas não fizeram, fizeram uma peça única aqui. Bom, aqui a gente consegue colocar a perna toda para frente aqui em 90 graus. Para trás aqui, a perna vem um pouco para a lateral, porque o posterior de coxa dela acaba encostando na bunda, então vai um pouco para a lateral. Aqui a gente consegue colocar a perna para os lados. Conseguimos abrir ela totalmente também, tá vendo? Bom, quem não está acostumado com esse corte aqui na coxa, né? Pode ver aqui, ó, que essa parte de cima acompanha o músculo da coxa, então se eu colocar um pouco para o lado, fica esquisito, tá vendo? Essa divisória, mas para quem já está acostumado, né? Pelo menos de frente, não aparenta muito, até por causa da cor dela, tá vendo? Depende ali do ângulo que você estiver vendo, da luz, mas é bem imperceptível em questão de você deixar a perna mais reta, né? Então temos essa rotação na coxa por completo. Aqui ela tem uma articulação dupla no joelho, tá vendo? Infelizmente aqui tem essa diferença de cor, mas a gente já está acostumado, não só no Marvel Legends, mas outros fabricantes também, às vezes, essa parte aqui, tanto do joelho quanto do antebraço, tá vendo? Tem uma diferença de cor, mas é aquilo, né? Não é a primeira vez que a gente vê, então a gente não acha tão estranho assim. Bom, ela tem aqui articulação na canela, tá vendo? Que gira em torno da bota, eu achei incrível, né? Que eles fizeram em cima da linha da bota, que eu acho que eles poderiam ter feito aqui na cintura também, mas... Anyway. E aqui ela tem articulação no tornozelo, você consegue colocar o pé para frente, para trás, né? Consegue girar para os lados também. Articulação aqui bem boa do tornozelo. E não tem articulação nas pontas dos pés. Aqui, pessoal, outro detalhe que eu queria mostrar para vocês é o nas costas dela, olha. Olha o capricho que eles fizeram aqui, né? Na parte de trás, pode ver que é muito bem pintado. A divisória da musculatura, tá vendo? Os músculos aqui do tríceps, as fibras do ombro. Tá excepcional cada detalhe que a Marvel Legends trouxe
nessa figura da She-Hulk. Bom, galera, como a gente sabe que ela é escassa de itens, né? Vamos fazer a troca de mãos aqui só pra ver se é de boa. Pode ver que é bem tranquilo tirar. Aqui é a Marvel Legends com esses durex dela aqui, segurando os itens. Vai no durex mesmo. Fazer só a troca de um mesmo. E aqui vamos fazer o teste do rifle. Bom, pessoal, e tá aí essa figura incrível da She-Hulk. Vamos dar mais uma voltinha nela aqui. Olha o olho bobo. Bom, então é isso. Eu vou fazer um corte aqui e já vamos para a parte final do vídeo. Fechou? Já volto. Voltamos, pessoal, para a parte final do vídeo para a gente poder finalizar essa review da She-Hulk hoje aqui no canal. Já quero começar indicando essa figura, e sim, para os fãs da personagem. Para mim, pelo que eu já pesquisei, é a figura mais fiel da personagem em escala 1/12 que eu conheço. Principalmente ela com esse visual clássico dela, que nem eu mostrei para vocês. Para mim, tem essa parte da nostalgia, então o coração bate um pouco mais forte. Mas a Marvel Legends trouxe sim um belo trabalho com essa figura. Cada detalhe que eles se atentaram a trazer na personagem. As articulações básicas de um Marvel Legends, então não vão me exigir muito, principalmente para quem já conhece as figuras da Marvel Legends, quem coleciona sabe como é que é. Eu só acho que em questão das articulações ali, o que me pegou é na cintura, que eles poderiam ter colocado aqui nessa parte da cintura, na mesma linha aqui dessa cinta, uma articulação ali, mas que não tira a beleza da figura, mas para quem já está acostumado ali com a articulação, pelo menos na cintura, pode fazer um pouco de falta. A pintura também, eles tiveram um capricho gigante. Eu gostei demais dessa tonalidade do verde. O capricho que eles tiveram ali na linha do maiô, tá certo, não tem nada borrado. Os detalhes dos olhos, da boca, do cabelo. Pra mim, essa expressão facial dela, que esse sorriso tá fantástico. E em questão de visual dessa figura, é só elogios. Itens, não vamos exigir muito, que é o Marvel Legends. Mas eu acho que poderia ter vindo pelo menos uma Red Scoop dela com raiva. Ou pelo menos uma séria, né, com expressão ali querendo ficar bolada. Trocasse por esse rifle aí. Esse rifle eu acho que é só pra fazer uma pose ali amassando a arma e só isso. Lembrando, eu fiz a compra na The Games Man, mas infelizmente eles enviam só aqui pra dentro da Austrália. Mas se eu encontrar algum link na AliExpress, na Amazon, ou outra loja aí que faz envio, ou própria loja no Brasil, eu deixo o link na descrição para vocês. Então, dê uma olhada aí, independente do período que vocês estiverem vendo esse vídeo. Bom, e para os fãs de Marvel Legends, espero que eu tenha reconciliado com vocês aí, devido a esse tempo sem trazer nenhuma figura da mesma. Mas podem ter certeza que eu vou trazer mais. Eu já tenho mais 2 figuras, se eu não me engano, da Marvel Legends aqui para poder trazer para vocês. E pretendo trazer em breve. Fechou? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. Que com a sua inscrição você está ajudando demais o canal. E eu espero te ver no próximo vídeo. Um forte abraço a cada um de vocês. Valeu, tchau, obrigado, fui!